Irmãos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. O texto dessa noite, Êxodo 16, versículo de 1 até o versículo 8. Êxodo 16, de 1 a 8. Faremos uma breve meditação neste texto. Na minha igreja o pastor dizia assim: quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Êxodo 16, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: o povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Versículo 4, Êxodo capítulo 16, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Versículo 5. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós. E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. E o que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, diante do Senhor estamos mais uma vez para buscar a tua face e ouvir a tua voz, o ministrar do Espírito Santo no nosso coração, Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Usa o teu servo apenas como teu instrumento, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem o Senhor. O Senhor tem liberdade a falar em nosso meio, Deus. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo nos fez livres. Amém? Amém? Jesus Cristo nos fez livres, mas nem todos somos libertos verdadeiramente. Ser livre é diferente de ser liberto. E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Em nosso retiro desse ano, nós falamos sobre essa diferença. Jesus Cristo pagou pelo pecado da humanidade, e aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de fato, estão livres da condenação. Mas muitos de nós ainda não somos completamente libertos. Você é livre porque você tem a Cristo, mas a pergunta é: você é liberto? Liberto realmente do pecado, da vontade, da tentação, liberto realmente para cair novamente e viver uma vida íntegra diante do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos fala do povo de Israel, um povo que estava livre, mas não estava liberto. O título desta mensagem é: livres, mas não libertos.
você é liberto. Aqui nós vemos um povo, irmãos, que está livre, mas que claramente não está liberto. Não está verdadeiramente liberto. E assim como este povo, há muitos cristãos hoje que são livres, mas não são libertos. Quais são as características daqueles que são livres, mas ainda precisam ser libertos? A primeira coisa que eu queria ressaltar do texto como característica de quem é livre, mas precisa ser liberto. O primeiro ponto eu coloquei: quem não foi liberto tem saudade do Egito. Repita comigo: quem não foi liberto tem saudade do Egito. O texto que nós lemos diz assim, a partir do versículo 1, vou ler novamente: o povo de Israel saiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão, dizendo: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Olha aí, irmãos, um povo que está livre, com saudade da opressão. Um povo que está livre, com saudade do Egito. A primeira coisa que eu vejo no texto, irmãos, é esse povo que agora, estando livre, tem saudade do Egito, tem saudade da época que era escravo, tem saudade da época que era oprimido. Um povo liberto, que não foi liberto, tem saudade do Egito. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar um povo ter saudade de ser escravo? Um povo que sofria, e nós conhecemos a história, que clamava a Deus, pedindo socorro para sair daquela opressão. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. Olha aí, Êxodo 2. O povo diz, o texto diz: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Imagine um povo escravo, gemendo, sofrendo, sendo açoitado para trabalhar. Esse povo agora que está livre tem saudade do Egito. Olha como o ser humano é, irmãos. Dá para acreditar. Um povo que sofria e clamava a Deus por socorro. Deus ouve a oração desse povo. Deus ouve o clamor deste povo. Deus faz esse povo ser livre. E este povo agora está reclamando e falando do Egito como se fosse uma época boa. Sabe aquele jeito saudosista? Saudosista vem de saudade, né? O jeito saudosista de dizer: ah, como era bom naquela época. Ah, como era bom quando a gente estava lá no Egito, a gente comia umas panelonas de carne. Eita, como era bom! Como era bom morar ali no Egito, uma cidade boa, tinha tudo perto, comércio. Se fosse hoje, né, padaria, farmácia, tudo perto. Pense numa localização boa. Como era bom o clima do Egito. Não era nem muito frio, nem muito quente, era agradável, a vizinhança era boa, os meninos brincavam. Olha o povo com saudade do Egito, irmãos.
Povo medíocre, com saudade da época que era escravo. Eles agora são livres, doido para voltar a ser escravo. Povo com saudade, aquele jeito saudosista que o ser humano tem de lembrar: quando eu era menino, uns anos atrás era tão bom, estava tão bom como era antigamente. O povo que não foi liberto tem saudade do Egito. Esse povo agora fala do Egito como se fosse uma época boa. Estava reclamando, resmungando, pedindo socorro. Deus ouve a oração, os livra. E agora eles estão falando como se parece que tudo que era ruim esqueceu. Só lembraram da panela de carne, do pão com fartura. Sabe qual é o problema, irmãos? É que quem não foi verdadeiramente liberto tem saudade do Egito. Esse povo aqui está livre, mas a vontade deles era estar lá no Egito. Se eles pudessem pegar um ônibus voltando, se tivesse Uber naquela época, se desse para voltar atrás, talvez nem saída eles tinham. Ele teria dito: não, vamos ficar por aqui mesmo. A gente é escravo, mas tem comida? Tá bom. Quem foi verdadeiramente liberto tem saudade do Egito. Queria estar lá. Infelizmente, irmãos, tem um monte de crente assim, livre, mas não liberto. São pessoas que oram e clamam a Deus por algo. Deus ouve a oração. Deus os livra de um problema. Mas quando Deus ouve e responde, quando Deus muda a sorte, eles reclamam e falam do passado de uma forma saudosista. Você já viu isso? Pessoa reclama do trabalho que tem, reclama do trabalho que tem, reclama do trabalho que tem, pede a Deus para tirar ele daquele lugar, pede a Deus para Deus arrumar um outro trabalho. Ele sai daquele trabalho, arruma um outro e depois ele fica: como era bom como eu trabalhava ali. Eita, como era bom aquela época. Reclama da rua que mora, pede a Deus outra casa, reclama, vai para outra, aí diz: eita, como era bom quando a gente morava naquela rua. Essa sensação saudosista, falando do passado, com saudades de algo que verdadeiramente foi ruim, mas que agora parece aparentemente bom. Quando a gente lembra, meus irmãos, quem tem saudade do Egito é porque nunca foi liberto. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer mesmo que eu não entendi até agora? É que tem muito crente, irmão, querendo dar uma voltinha no Egito. Tem muito crente que quando passa pela frente do Egito aí pensa assim: poxa, eu queria estar lá, mas não posso. Tem muito crente querendo dar uma voltinha no Egito. Tem muito crente querendo dar um passeio no Egito. Sabe por quê? Porque no Egito tem festa. No Egito tem banquete. No Egito tem carne com fartura. No Egito tem tudo que no deserto não tem. Quando eu olho para o Egito, dá vontade de estar lá. Tem muita gente na igreja, irmãos, querendo participar das coisas do mundo. Tem ou não tem? Tem muito crente que quando pode, dá uma voltinha no Egito para matar a saudade. Tem ou não tem? Eu não ouvi nenhum amém, irmãos. Tem muito crente que quando pode dá uma voltinha no Egito para dar saudade, matar a saudade. O versículo 3, aqui na minha versão, diz assim, olha. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne.
Essa expressão, pelo menos, me lembra muito o crente que quer dar uma voltinha no Egito. Ele diz assim, ó, pelo menos, Pai, deixa eu ir lá pelo menos 1 minuto. Deixa eu participar pelo menos um pouquinho. Eu queria pelo menos ver. Isso é uma expressão usada pelo crente que não é liberto. Quem está doido para provar do mundo, quem está doido para provar do pecado e matar a saudade do mundo, irmãos, é porque foi livre, mas não foi liberto. Olha, meus irmãos, se Jesus Cristo nos fez livres, o que é que nós queremos com o mundo? O mundo tem alguma coisa para oferecer para você que é cristão? Nosso irmão Zé, ele canta a música que é assim, ó. O mundo não tem o que dar, eu falo e posso provar, tudo nele é ilusão, mas Jesus tem vida eterna, tem amor e paz para cada coração. Se nós formos livres, o que nós queremos com o mundo? O mundo tem algo de bom para nos oferecer. Mas a verdade é que, irmãos, que tem muito crente na igreja com saudade do mundo. Tem muito. E às vezes luta com isso, e tem que lutar mesmo. Para não ter vontade de estar no mundo. Isso mostra que nós precisamos ser libertos. Eu estou na igreja, mas eu estou com a vontade tão grande de estar ali no mundo. É porque nós somos livres, mas nos falta ser libertos. Crente que, se pudesse, estava participando das festas no Egito. Sabe por quê? Porque não foi verdadeiramente liberto. Você está liberto ou tem saudade do Egito? Em primeiro lugar é isso, irmãos. Quem não foi liberto tem saudade do Egito. Em segundo lugar, quem não foi liberto reclama de tudo. Olha o que a Bíblia diz. Olha o texto. Versículo 2. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui no texto, irmãos, é que quem não foi liberto reclama de tudo. Olha como esse povo reclamava, irmãos. Pense num povo chato. Você conhece um povo chato? Esse aqui é pior, porque um povo que estava escravo, sofrendo, eles agora são livres e estão reclamando. Pense num povo difícil. Ainda bem que não existe crente assim. Olha o texto no versículo 1, diz assim, ó. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Faça as contas aí. Um mês tem quantos dias? Mais ou menos 30. Dia 15 do segundo mês, 30 mais 15, 45. 45 dias depois de ser libertos, o povo já está reclamando, irmão. Ou povo chato, ou povo difícil. 45 dias após de ser liberto, eles já estão com saudades do Egito. Apenas 45 dias após estarem livres, o povo já está reclamando. Sabe por quê? Porque o povo não foi liberto. Saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Olha, você pode tirar alguém de um lugar, mas é difícil você tirar aquele lugar de dentro daquela pessoa.
Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda está aqui dentro. Você pode tirar uma pessoa de um lugar, mas como você tira o lugar de dentro da pessoa? É necessário uma mudança de mente. Por isso que Paulo diz: transformai-vos a vossa mente. Como você tira a cultura do lugar de dentro da pessoa? Aquela criança lá, aquele jovem, aquele homem lá, israelita, que nasceu no Egito, nasceu lá, cresceu lá, foi educado lá, come a comida de lá, bebe a bebida de lá, conhece a cultura de lá, as festas de lá. Como agora ele deixa de ser egípcio? Está entranhado. O Egito está entranhado dentro dele. Saiu do Egito, mas as lembranças, irmão Hugo, é de lá. Sabe aquela lembrança que a gente tem quando a gente era criança? Eita, como era bom. É lembrança do Egito. Nasceu lá, viveu lá. Lembrança do cheiro da comida, do tempero do Egito. Quando você viaja para outro canto, você não tem saudade do cheiro da comida da sua mãe, do tempero, da comida do local. Eu, quando estava longe, eu sentia saudade do cheiro de Recife, das pessoas, do lugar, de tudo. Está entranhado, você sai de lá, mas como é que o lugar sai de dentro de você? O Egito estava dentro deles. É necessária uma mudança de mente, irmãos. Como é que você tira a cultura, o costume e tudo mais de dentro dessa pessoa? Somente quem foi verdadeiramente liberto consegue tirar de dentro de si mesmo todo o resquício do mundo. Só Jesus faz isso. Só Jesus tira de dentro do ser humano que nasceu no mundo, que nasceu no pecado, que viveu toda uma vida de pecado, tira de dentro dele tudo que não presta. De forma que a pessoa verdadeiramente liberta, ela olha para o mundo e diz, ela não tem vontade. Ela diz, não tenho vontade nenhuma, não tenho saudade da comida, não tenho saudade do lugar, não tenho saudade do cheiro, não tenho saudade do tempero, não tenho saudade da cultura. Pastor, eu não tenho saudade de nada daquilo ali que eu vivi. Não dá vontade. Não quero nem ir lá. É uma pessoa verdadeiramente liberta. Só alguém verdadeiramente liberto consegue tirar de dentro de si todo o resquício do mundo, irmãos. Infelizmente tem muito crente na igreja carregando o mundo dentro de si mesmo. Eu estou na igreja, mas o mundo está aqui, ó. Porque ainda não foi liberto. E é assim, irmãos, que o mundanismo entra nas igrejas. Você já entrou numa igreja que parece mais uma boate? Eu já entrei. Se não tivesse a placa, talvez eu pensava que era uma boate. O mundanismo vai entrando dentro das igrejas porque dentro do coração do crente está o mundo. E eu estou com a vontade tão grande de ir para o mundo e não posso ir, aí eu faço o mundo aqui dentro. Aqui dentro eu faço o mundo. O que eu não posso viver lá fora no mundo, vamos viver aqui. Aí tu bota outro nome. Não vai ter bebida, mas é a mesma coisa, só com outro nome. É assim que o mundanismo entra nas nossas igrejas. Porque pessoas com saudade do Egito querem trazer o mundo para dentro da igreja. Um povo que reclama de tudo, irmãos, é um povo que não foi liberto. O texto diz que eles começaram a reclamar aí, ó, no versículo 2, com Moisés e Arão. Começaram a reclamar. Começa a reclamar. O começo da reclamação já começa com os líderes aí, ó. Os líderes já começam a ouvir reclamação. Começaram a reclamar já com os líderes, provavelmente colocando a culpa neles. Na verdade, eles dizem isso no versículo 3. Olha o que eles dizem. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade.
Olha a culpa aqui em Moisés. Vocês, Moisés e Arão, vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O povo começa a reclamar logo com a liderança. A culpa é de vocês que nos trouxeram para esse deserto. Sabe qual é o problema, irmãos? É que esse povo aqui está seguindo Moisés e Arão. Não estão seguindo a Deus. Se estivesse seguindo a Deus, eles iam reclamar com Deus, não com Moisés e Arão. Se fosse reclamar com Moisés e Arão, ia dizer: Deus nos trouxe a esse deserto para nos matar e morrer, matar toda essa multidão de fome. Mas estão seguindo Moisés e Arão, é por isso eles dizem: vocês nos trouxeram para este deserto a fim de nos matar de fome. Deveriam ter dito: Deus nos trouxe. Se eles estivessem seguindo a Deus, seria diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque quem não é liberto não vê Deus no negócio, só vê o homem. Perde o foco e não olha para Cristo. Na hora que o negócio aperta, a culpa é sua. A culpa é de fulano. Quem não é liberto só reclama. Quem não é liberto não percebe que está reclamando de Deus, não do homem. Quem não é liberto segue tanto o homem, olha tanto para o homem que esquece que foi Deus que mandou. Foi Deus quem trouxe. Não foi Moisés e Arão. E por isso que mais adiante nós vemos Moisés fazendo questão de dizer: não, que história é essa que eu trouxe vocês? Eu não trouxe ninguém, não. Que história é essa? Eu trouxe alguém amarrado por acaso? É como se ele estivesse dizendo. Olha o que diz no versículo 7 e 8. Moisés faz questão de dizer assim: ó, amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor. Pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Que história é essa de contra mim? Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor que vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós. Pois afinal de contas, quem somos nós? Moisés está dizendo: olha, eu não trouxe vocês não. Foi Deus. Quem não foi liberto, irmãos, só reclama, tira o foco de Deus para o homem. Quem não foi liberto não enxerga com os olhos espirituais, porque sua visão está ofuscada. Reclama de tudo e não compreende que reclama contra Deus. Pois foi Deus quem mandou fazer. Você é verdadeiramente liberto? Em terceiro e último lugar, irmãos, quem não foi liberto blasfema contra Deus. A última coisa que eu quero ressaltar, irmãos, do texto, é que uma pessoa não liberta blasfema contra Deus. No versículo 3, diz assim, eles dizem: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Irmãos, eu não sou Deus não, mas se eu fosse,
Por isso que eu não sou. Tinha matado na hora. Só quem falou isso aí. Porque eu vou te contar. Deus liberta um povo da mão dos opressores. Esse povo agora está dizendo: eu preferia ter morrido lá. Teria sido melhor que Deus tivesse nos matado lá. Meus irmãos, que coragem desse povo de blasfemar desse jeito. Olha, quem não foi liberto não se enxerga. Não enxerga o que está dizendo. Perdeu a noção. Não se enxerga. Fala sem pensar. Não sabe o seu lugar. Se volta até contra Deus. Esse povo tem a audácia de falar e se dirigir a Deus exigindo e reclamando como se tivesse algum direito. Irmão, Jesus nos fez livres, mas ser liberto depende de você querer. Depende de você permitir que Deus opere na sua vida. Ser liberto depende de você entregar a sua vida para que Deus transforme a sua mente. Que Deus tire de você todo o resquício do mundo. Ser liberto depende de você aprender a ser grato. Esse povo aqui não sabe ser grato. Em vez de agradecer a Deus porque é livre, esse povo tem a audácia de dizer: é melhor que a gente tivesse morrido lá. Ser liberto depende de você aprender a ser grato ao invés de murmurar e reclamar. Você é liberto. Liberto da murmuração, liberto da reclamação. Ser liberto depende de você controlar a língua e ter cuidado para não blasfemar contra Deus. Moisés e Arão disseram assim: é contra o Senhor que vocês estão reclamando. Não é contra mim. Não fui eu que trouxe vocês para o Egito. Não fui eu que tirou vocês do Egito. Suas reclamações é contra Ele. Afinal de contas, quem somos nós? Meus irmãos, quem não foi liberto tem saudade do Egito. Reclama de tudo. E corre o risco de blasfemar contra Deus. Que nós sejamos libertos do Egito. Olha, Deus nos separou do mundo. Que Ele nos ajude a tirar o mundo de dentro de nós. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Faça a sua oração com o Senhor. Se você sente que você precisa ser liberto verdadeiramente e que o mundo ainda está impregnado dentro de você, alguns resquícios do mundo. Ainda há alguns resquícios do mundo que te fazem murmurar, reclamar, talvez blasfemar e ter saudade do Egito, do mundo. Saudade de um tempo que nós éramos escravos do pecado. Saudade de um tempo que nós não vivíamos de forma saudável. Que ao invés de nós questionarmos, reclamarmos, nós possamos avaliar a nós mesmos. E pedir ao Senhor que Deus nos liberte.